Boa noite, galera do bem. Hoje é dia do nosso bate-papo. E, hoje a nossa visita é mais do que especial. Vocês não têm noção. Vocês, aliás, vivem me pedindo uma determinada matéria e hoje ele vai falar sobre isso também. Eu estou aqui com ele, que é formado em administração, especializado em recursos humanos, terapeuta transpessoal. Ele é maçom no grau 33, grande inspetor-geral da Ordem Cavaleiro Templário em Malta da Maçonaria da Inglaterra, membro da Sociedade Teosófica da Inglaterra e Pesadena dos Estados Unidos da América. Gente, hoje ele vai abordar sobre a presença dos alienígenas no Pará e na Amazônia. E mais, ele é um Illuminati. Eu estou aqui com o Ricardo Máfia. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Lucimara. Boa noite, Ricardo. Gratidão pela presença. A minha gratidão é por vocês, para vocês. Muito obrigada pela sua presença, viu? Obrigado. E a minha querida Ângela de Pascoal, que é a nossa ufóloga preferida, né? Que não sai daqui, é a nossa irmã do coração, né, Ângela? Estamos juntas aí, né, Lu, nessa jornada? Juntas. E pelo jeito, o Ricardo tem muita história para contar para a gente. Eu nem vou falar muito hoje, viu, claro. Ângela? Vou ficar quieta só ouvindo aqui. Então, Ricardo, como que foi esse lance que eu gostaria de saber do coronel... Holanda. Eu queria só que o senhor desse uma resumida, no caso, para a nossa galerinha entender bem, depois todas as suas observações. Claro, com o maior prazer. Agradeço a todos que estão nos assistindo. Essa questão da Operação Prato foi a mobilização mais intensa das nossas Forças Armadas, intensa que eu digo explicitamente, e que foi em 1977, em que vários UFOs, vamos dizer assim, o fenômeno, eles surgiram em determinadas regiões da Amazônia, mas particularmente em colares, onde, vamos dizer assim, a frequência acumulada, em termos de estatística, foi maior. E haviam ataques, porque na realidade as abduções, no caso, por exemplo, das mulheres, era na altura, vamos dizer assim, quase que dos seios, ou no pescoço, ou justamente na região do abdômen. E aí o que ocorria quando esses feixes de luz incidiam sobre as pessoas, né? Haviam queimaduras, muitos morriam, havia necrosamento e tal. Então, as Forças Armadas, elas fizeram um empenho muito grande, as Forças Armadas brasileiras se empenharam muito no que tange a essa operação. Só que o coronel Holanda, que era um cético e que, vamos dizer assim, entre aspas, liderava essa operação, ele teve, sim, vários avistamentos. Os avistamentos dos UFOs à distância eram amarelos, alaranjados, a cor de praxe. Quando ficavam próximos, os militares conseguiam, como é que eu poderia dizer, ver melhor os UFOs, né? Ficava de cor azulada. As pessoas que estavam, os seres que estavam dentro do UFO, eles conseguiam ver os seres que estavam dentro do UFO. Na verdade, os UFOs que atacavam eram cilíndricos. Eram duas pessoas que estavam dentro desses, entre aspas, UFOs, porque sempre tinha uma nave próxima a esses cilindros. Naves gigantescas e, obviamente, isso aqui foi tudo classificado, acobertado. Porém, as pessoas, no caso do coronel Holanda, que era um cético, que vivenciou intensamente o fenômeno, obviamente ele foi obrigado a ficar com a boca fechada, porque era tudo classificado e acobertado. Enfim... A morte dele, então, não foi natural? Ele se suicidou. Ele tentou 4 vezes o suicídio e na 4ª vez acabou ocorrendo o suicídio. Por quê? Porque quando nós percebemos algumas realidades e somos, vamos dizer assim, fortemente combatidos quando percebemos determinadas realidades em nossas vidas, a tendência é o indivíduo ficar no estado que em psicologia é chamado de desamparo apreendido. Então, obviamente, o que ocorreu com ele foi que ele entrou no estado de depressão reativa
em função de tudo aquilo que ele presenciou. Ele recebeu uma pressão enorme das Forças Armadas e, obviamente, depois, aquilo tudo mexeu com as crenças deles, com os dogmas dele, e aí veio a cometer, infelizmente, o suicídio. Não posso julgá-lo, porque eu acho que uma pessoa que comete suicídio tem muita coragem até. Muita coragem. Então não dá para julgar quem comete suicídio. Eu não gosto de hipocrisia. Não que eu esteja estimulando as pessoas a cometerem tal ato, mas nós nunca sabemos o que a outra está passando. O que ocorre nas abduções da China e da Rússia? Está ocorrendo. Desculpa, eu só não concluí uma coisa. Tá. Todo mundo escreve sobre a Operação Prato, mas ninguém entende porque os extraterrestres ali foram tão agressivos. Ali foram agressivos. Em programas anteriores que eu tive o prazer de participar, nós colocamos, da mesma forma que o Edgar Mitchell, que é um dos astronautas, que também é maçom, que fundou o Instituto de Ciências Noéticas dos Estados Unidos, faz um trabalho excepcional, ele fala que os extraterrestres não são hostis, senão nós não estaríamos aqui. Mas, como tudo na vida e no universo sempre existe uma certa política e interesse, existe sim hostis. E no caso de Colares, naquela região, eles tinham um interesse muito grande na biodiversidade, estavam formando uma base ali. E eles eram extremamente hostis. Porém, como o nosso planeta também tem, vamos dizer assim, extraterrestres, uma conjuntura, um contexto, grupos que estão preocupados com o desenvolvimento da nossa humanidade, esses seres não têm tido facilmente acesso. É a mesma coisa você colocar um firewall potente. Por mais que seja potente, uma hora esse firewall vai ser, vamos dizer assim, invadido, no caso. No caso também, a Terra, nosso planeta, estou falando de metáfora, ele pode ter um firewall importante que não permite que haja essas intrusões, mas de vez em quando ocorre. No caso de Colares, foi algo altamente hostil e que havia interesse na biodiversidade do nosso país, daquela região praticamente, né? Então, é a única explicação que eu posso transmitir para vocês. Quanto à China e Rússia, no caso, essas abduções estão fazendo com que se modifique realmente o DNA, no caso das crianças. E essas crianças, elas têm desenvolvido os poderes paranormais, como telecineses, uma série de coisas. Estamos falando outra hora sobre Taken, aquela produção, aquela produção de Spielberg, no caso. Por que estão ocorrendo essas abduções? Porque o Oriente Médio, aquela região da Ásia, é uma região extremamente complicada, muito complicada. Aliás, o mundo hoje está complicado, né? Então, quanto mais pessoas tiverem um impulso evolutivo para que possa mudar, vamos dizer assim, as mentalidades de muita gente que moram naquela região, melhor. Essas abduções, vamos dizer assim, entre aspas, seriam como o empurrão da natureza, né? Mas não é da natureza, através de outros seres, mas não deixa de ser da natureza, no contexto sistêmico, para justamente vir novas pessoas com nova consciência para aperfeiçoar o nosso planeta. Então, realmente, os casos de incidência de abduções na Rússia, na China, são muito significativos. Tem um amigo da Força Aérea Norte-Americana que está na reserva e é muito famoso no círculo da ufologia, o capitão Robert Salas, que ele presenciou o fenômeno UFO. Ele também endossa essa questão das abduções cada vez mais intensas nessas regiões. Mas elas acontecem no planeta inteiro para, vamos dizer assim, ser uma espécie de impulso evolutivo. No caso como das crianças índigo, essas crianças se capacitam a, vamos dizer assim, a transformar definitivamente o sistema social. Ou os sistemas sociais, me desculpe. Ricardo, os UFOs estão a serviço, afinal, de qual inteligência? Olha, se você pegar, por exemplo, a incidência que teve no caso de UFOs relacionados a Sírios, a Pleiades e outros sistemas estelares, Órion, né? Nós notamos o seguinte, essa resposta tem que ser um pouquinho mais longa. Como eu sou teosofista... Fique à vontade. Obrigado. Como eu sou teosofista, então nós temos a Madame Blavatsky, que eu sempre faço questão de falar sempre no ar. Escreveu uma obra extraordinária chamada Doutrina Secreta, dentre tantas obras que ela escreveu. Ela também, com a ajuda do William K. Jude, que fundou a Sociedade Teosófica de Pasadena, uma cisão da Sociedade Teosófica original. Ambas são excelentes. A Madame Blavatsky fala dos Manasaputras. Manasaputras é um termo sânscrito, que nós chamamos de filhos do fogo, que vieram em um determinado período da nossa humanidade,
criar o que nós chamamos hoje, popularmente, de Grande Fraternidade Universal, Grande Loja Branca, enfim. São os senhores de Vênus que vieram aqui dar um impulso à evolução humana, da mesma forma que Sírios, da mesma forma que Pleiades, enfim. Esses seres, eles estão muito preocupados com a evolução e desenvolvimento do nosso planeta. Tanto é que, mais do que nunca, como nós já sabemos, esses seres hoje circulam as usinas nucleares, os líderes do nosso planeta, de nações do nosso planeta, não fazerem bobagens. Então, esses seres, no caso, eles estão a serviço, vamos dizer assim, particularmente de Sírios. Existe um livro de Robert Temple, que nós estávamos conversando outra hora, momentos atrás, que é o Enigma de Sírios. Esse livro foi editado em português e Robert Temple, ele teve problemas com o governo norte-americano porque ele começou a liberar uma série de informações. E no caso, ele até cita Alice Bailey. Alice Bailey é uma grande escritora que fez parte da Sociedade Teosófica. Alice Bailey depois fundou a sua própria escola, a Escola Arcana, e ela mostra a relação do nosso sistema solar com Sírios. Nós chamamos Loja de Sírios. Sírios é uma estrela de primeira grandeza. O Robert Temple fala dos Dogons da África, porque os Dogons, eles fizeram ideogramas com relação aos seres de Sírios, em que eles colocavam Sírios A e Sírios B. A visível é Sírios A, uma estrela de primeira grandeza, azulada, mas Sírios B não era visível. Nos ideogramas dos Dogons, havia lá Sírios B. Então, por aí, iniciou-se a pesquisa, foi iniciada a pesquisa do Robert Temple, daí veio o seu livro. E ele endossa o que Alice Bailey falou. Por um indivíduo desses, endossar Blavatsky, endossar Alice Bailey, é que há um sentido. O nosso sistema solar, ou sistema estelar, ele está, sob o ponto de vista até, vamos dizer assim, transpessoal, teosófico, subordinado a Sírios. Portanto, que aí entra uma matéria que nós chamamos de cosmogênesis, não é cosmogonia, é cosmogênesis. Cada porção do nosso universo, nossa galáxia, tem sistemas estelares, e quando tem planetas que giram ao redor, são sistemas estelares, que estão subordinados no bom sentido, hierarquicamente, a sistemas mais evoluídos. Portanto, quem dirige isso é Sírios, e é o interesse de Sírios em que o nosso planeta prospere. Da mesma forma que recentemente nós obtivemos uma informação que os Estados Unidos e outros países aqui do nosso planeta já estão se preparando para fazer trabalhos de mineração em asteroides, para extrair o quê? Ouro. Da mesma forma, os extraterrestres vieram para cá, uma parte para extrair o quê? Ouro. Ouro é liga, é um excelente condutor, é algo muito precioso. Não sei se eu te respondi. Mas, os governos, particularmente os governos dos Estados Unidos e da Inglaterra, eles têm relações com os OVNIs, ou melhor, com os extraterrestres. Muito dos desenvolvimentos de projetos que nós temos hoje, que nós, em benefício da exposição, que os Estados Unidos têm, e a Inglaterra e também a Rússia, é oriundo de logística reversa. Tá? Ou eles resgataram UFOs em cima disso, desenvolveram aparelhos, ou eles receberam informações importantes por parte dos extraterrestres para dar um impulso tecnológico. A questão é que, além desse impulso tecnológico, tem que haver um impulso humanitário, consciente. O ser humano tem percepção de que ele é ser humano. E daí nós notamos esses paradoxos extremamente significativos que nós estamos vendo hoje em dia na humanidade. Uma tecnologia importante, pessoas altamente comprometidas com o aperfeiçoamento dos sistemas sociais, ao mesmo tempo com atos importantíssimos de empreendedorismo social que é necessário, e ao mesmo tempo coisas absurdas estão ocorrendo no nosso planeta. Eu não estou saindo do tema, estou dando uma volta, dando uma visão sistêmica. Isso vai de encontro ao que nos Upanishads, o Rig Veda, afirma Kali Yuga. Nós estamos no auge da Kali Yuga, ou seja, na era da ignorância, na era dos paradoxos, enfim, e ao mesmo tempo, tudo isso vindo à tona. Programa como no caso seu, de vocês, enfim, trazendo perspectivas importantes que tentam dar sinais, porque as pessoas hoje, elas têm as religiões, mas ao mesmo tempo tem muita gente que, eu não sou contra a religião não, viu? A religião não preenche em termos de conhecimento.
Muitas pessoas que estão vindo para essa terra com uma inteligência muito grande, às vezes os sistemas sociais acabam não favorecendo o desenvolvimento dessas pessoas capacitadas para desenvolver um trabalho importante para agregar valor para a humanidade. Essas pessoas buscam respostas. É o que nós temos essas respostas, nós temos essas respostas através de programas como este, ou seja, incentivar o conhecimento. O conhecimento é que nem uma pesquisa importante de mineração. Nós temos que prospectar o conhecimento, porque existe conhecimento real e informação, no caso, distorcida. Vamos lá. E daqui a pouquinho ele vai falar sobre os Illuminati, porque ele é um Illuminati. Ricardo, por que os contatados desenvolvem paranormalidade? Todos desenvolvem? Se desenvolve por quê? Quando você tem uma abdução, esse termo, visão sistêmica, pensamento sistêmico, é um termo que é muito colocado pelo o indivíduo que Fritjof Capra, que escreveu O Ponto de Mutação, Tal da Física, enfim, desenvolveu um trabalho de residência, desenvolve um trabalho de residência pelo mundo físico e teosofista, o Fritjof Capra. A postura tem que ser sistêmica. Quando nós mexemos, por exemplo, se o indivíduo toma algum remédio, alguma droga, essa droga vai repercutir aonde, em primeiro lugar? No seu próprio corpo físico e depois nos seus, vamos dizer assim, veículos de manifestação da consciência, porque é um todo integrado, nós somos sistêmicos. Assim sendo, quando há os implantes, isso daqui, os implantes acabam mexendo em fatores neurológicos do indivíduo. Por exemplo, afeta os neurônios, assim sendo, acaba afetando os neurotransmissores, a serotonina, que é um neurotransmissor que está relacionado com as sinapses, ou seja, a felicidade, a motivação, noradrenalina, que é um neurotransmissor importante que estão relacionados com processos de luta e fuga, e por aí vai. Quando há o desenvolvimento da paranormalidade, a paranormalidade ela está vinculada à bioenergia, energia vital do indivíduo. Essa bioenergia ela é uma expressão do que nós chamamos corpo bioenergético, que não só o Reich, mas o Alexander Lowen, discípulo do Reich, desenvolveu muito a respeito dos trabalhos de bioenergética. Então, essa bioenergia, ela flui em nosso corpo físico, é o Ki, é o Prana, é a energia vital. Ao mesmo tempo, esses dispositivos afetam a bioenergia e estimulam o que nós chamamos de Kundalini, que é uma energia evolutiva em todos os seres humanos. Isso reverbera nos corpos sutis e o indivíduo acaba passando por crises de despertar, as emergências, as crises emergenciais do despertar, expansões da consciência. Eles começam a obter uma percepção mais profunda da realidade, não usual. Eles não estão delirando, nem entrando em surtos. Eles acham que têm problemas psiquiátricos, porque isso obviamente afeta o sistema neurovegetativo. E todo indivíduo paranormal, todo sensitivo, ele vai, num determinado momento da vida dele, ter um problema de psicossomatização, porque o corpo físico dele não está adequado, a princípio, às altas frequências vibratórias oriundas do seu corpo bioenergético, corpo astral, corpo mental. Ele é um todo, é um sistêmico. Até uma hora que ele se encaixa. É o que nós chamamos de ansiedade sagrada. De onde eu vim, o que estou fazendo aqui, para onde eu vou. Claro, o indivíduo implantado foi quebrado os paradigmas comuns da vida dele. Mas ele estava aqui para isso. Ele acaba descobrindo a sua própria missão de vida. É um risco, porque aquele que descobre, emprega bem a sua paranormalidade, como diz o Viktor Frankl, ele descobriu um propósito maior que a sua própria vida e que lhe dá força para continuar. Tem outras pessoas que passam por dificuldades. E não é só implantados ou abduzidos que passam por isso. Toda pessoa que percorre um caminho de expansão da consciência, ela vai ter crises. Da mesma forma, o indivíduo que vai para uma psicoterapia, dependendo do estado da pessoa, ela terá crises, porque vai mexer com processos importantes da sua própria psique. Então, a gente fica aqui, né, Angela, bebendo, né, no papo dele, assim, Ricardo, nossa, né? a gente até se perde. Mas, ó, tem muita coisa que a gente quer saber. Eu quero saber, eles estão perto? O que eu preciso fazer para vê-los?
E o que são os Illuminati? Já, depois eu respiro. Respira aí e volta aí. Já passou meia hora. Meia hora, já. Fala, galerinha do bem, o papo aqui, vocês não acreditam, viu? Tá pegando fogo. Pena que a gente não tem tempo suficiente para que ele possa falar tudo, pelo menos um pouco do que ele sabe, né, Ângela? Verdade, é uma sumidade, né? A Ângela queria fazer uma pergunta para o Ricardo Máfia. Pode? Tem. Posso fazer? Faz favor, Ângela. Eu quero saber do Ricardo Máfia. Eu quero que ele explique o que é um Illuminati, porque a gente ouve falar muito mal dos Illuminati. Não era essa a pergunta agora. Não é? Você quer que eu mude? Você não tem contato? A gente combinou outra pergunta, não combinou? Ah, então tá, pessoal, isso fica para depois. Eu quero saber, desculpa, Lu. Eu quero saber do Ricardo. Aqui nós somos entre amigos, né? Então tá bom. Eu quero saber do Ricardo qual a relação dos UFOs com a NASA, com o Sindacta e com a NORAD também, né? CIA. E CIA, né? CIA. O Sindacta, qualquer coisa que ocorra no nosso espaço aéreo, a partir de uma determinada altitude, é detectado pelo Sindacta. Isso tranquilamente. Os operadores do Sindacta... O que é Sindacta, desculpa? É um centro que regula todos os avistamentos aéreos, que regula tudo, né? Os aviões, tudo, para passar, por exemplo, um avião decola aqui em Guarulhos, o Sindacta já sabe. Já sabe. Ele gerencia todo o espaço aéreo. É bom pra gente saber, eu e minha galerinha. Gerencia todo o espaço aéreo. Né? Eles fazem toda a vistoria do espaço. Toda a vistoria, depois passam para as torres de cada, vamos dizer assim, aeroporto, enfim. A turma do Sindacta está instruída do seguinte: se for observado um UFO nos radares do Sindacta capa a partir de determinada altitude, qualquer objeto voador, não precisa ser não identificado, em qualquer região brasileira. Ele capta, não tem como não captar, ele capta, perfeito? Então, todos os operadores do Sindacta estão alertados para quando surgir um UFO na terra do Sindacta, eles não verem nada. Ou seja, já tem casos de, por exemplo, pilotos de empresas comerciais que avistam UFOs. Eles ficam apavorados, os UFOs não vão fazer nada, mas eles ficam relatando para os operadores do Sindacta. Os operadores estão vendo o UFO, estão vendo o avião, o piloto se comunicando, e eles negam para o piloto que eles estejam vendo algum UFO, mas o UFO está lá. Com essa abertura de arquivos que a atual presidente da República facilitou agora, isso aqui não é problema, né? Porque isso aqui tem que ser dito. Outra coisa que tem que ser dita, como no caso de Varginha, que é um tema completamente controverso, e outros avistamentos e quedas de UFOs aqui no Brasil, o que ocorre? Na mesma hora, todas essas informações do Sindacta são passadas para si e para a NASA. A NASA processa. Se algum objeto voador identificado veio cair em nosso território nacional, e se o nosso país não tiver tecnologia para dar conta disso, essa informação é diretamente para si e para a NASA. Aí vem a turma de lá, resgata o objeto e leva para os Estados Unidos, assim como todas as informações contidas de objetos voadores não identificados são passadas para a CIA e para a NASA através do Sindacta. Tá bom assim? Antes de falar um pouquinho dos Illuminati, Ricardo, eles estão próximos? O que eles querem da gente? O que a gente precisa fazer para ver? Isso é uma curiosidade do meu internauta que toda hora pergunta: Lucimara, pergunta isso, pergunta como é que faz, eu quero saber, preciso me preparar, não? Como que rola isso? É uma pergunta plausível. Os extraterrestres, sim, estão próximos, estão entre nós.
Eles simplesmente o que eles querem, o aperfeiçoamento da nossa humanidade, porque nós fazemos parte de um sistema. Veja bem, o que é um sistema? O sistema é formado por partes. A sua casa aí, você onde você mora, é um sistema formado por partes. Tem a cozinha, tem o quarto, tem a sala, tem a família, enfim. Então, o conjunto dessas partes é o que nós chamamos de sistema. O nosso sistema solar é um sistema. Se o nosso planeta vem a ter um problema, ele causa um distúrbio no sistema e, obviamente, em outros sistemas. Como a visão desses seres é uma visão, não digo de todos, né, é uma visão extremamente superior quanto à evolução humana, eles desejam a nossa evolução. Como fazer para manter contato com eles depende muito do estado das estruturas psicológicas da pessoa, se a pessoa suporta um contato, se isso vai fazer mal, ou se essa pessoa tem uma predisposição importante para ser despertado algo nela para ela ajudar a humanidade. E isso não ocorre apenas com os extraterrestres, mas com os mestres de sabedoria, os Mahatmas. Por que os mestres não aparecem para nós? Por que os mestres não nos ajudam em determinada coisa? Eles nos inspiram. Mas existem muitas pessoas, imagine, por mais que elas queiram ver, por mais que elas queiram tomar o contato, psicologicamente, isso não é questão evolutiva, não há uma discriminação, psicologicamente elas não estão preparadas, e mesmo as que estão, acabam tendo distúrbios, porque muda a visão da realidade da pessoa. Se a pessoa, mesmo que não esteja preparada, mas tem uma predisposição de desenvolvimento, é contatada, ela vai passar por essas crises que nós falamos. Crises de emergência espiritual, ou seja, de expansão da consciência. Mudou os valores, muda paradigma, muda tudo. Ela tem que ter uma rota segura para ela não se perder. Mesmo assim, eles levam em conta esse risco. Tanto os extraterrestres como os mestres de sabedoria. Quando uma pessoa é contactada ou por Mahatmas, né, ou por extraterrestres, eles levam em conta a possibilidade da pessoa. E também levam em conta também se a pessoa não estiver preparada, mas ela tem algo em si que ela pode fazer bom uso daquilo para a melhora da humanidade. Ela vai correr riscos. Só que como todos nós, e aí fora da concepção religiosa, ou vamos dizer assim, comum do termo e crédula, acreditamos na reencarnação, todos esses seres, Mahatmas, extraterrestres, e isso que eu estou falando aqui não é idolatria. Os Mahatmas querem que nós os enxerguemos como irmãos mais velhos. Acredito que os extraterrestres também. Da mesma forma, eles têm a percepção do uno, do todo. É o todo que é importante, sua condição interna que é importante. A linha do todo dentro de você, o que comumente se chama eu superior, a sua consciência transpessoal. Todos esses seres, eles querem o bem nosso, a nossa evolução. Mas a questão da reencarnação entra aí num papel também fundamental, que eu não vou sair do tema nessa excelente pergunta, mas eu queria dar uma abrangência. Os trabalhos de transcomunicação, existe tecnologia aqui em nossa dimensão, e obviamente em função das descobertas das supercordas, em função da física quântica, que é de 1900, muita gente acha que é agora, com Max Planck lá atrás. Os trabalhos da transcomunicação atestam para o quê? Para a existência de outras realidades. Ou seja, até nós, seres humanos, que estamos nessa realidade, estamos também em outra realidade quando saímos dessa existência. E isso está se avolumando cada vez mais. Ora, essas outras realidades, tirando a acepção comum, crédula e religiosa na acepção comum do termo, essas outras realidades, os UFOs e esses seres evoluídos como mestres de sabedoria, mestres e mestras, têm uma tecnologia importante para acessar essas outras realidades. Isso significa que quem desencarna hoje, chega do outro lado, está vendo o UFO, está vendo o mestre de sabedoria. São dimensões dentro de dimensões. Repetindo o que foi dito em outro programa, um amigo meu, um senhor amigo meu, né, que eu era muito novo, General Uchoa, professor de mecânica racional da Academia de Agulhas Negras, em Brasília, entrou em contato com um desses Mahatmas, Moria, no caso, certo? Foi levado a uma base extraterrestre. Como é que um general
continua, fica no cargo, isso foi em 71, antes da Operação Prato, é que foi tão contundente a experiência dele que ninguém mexeu com ele. E ele teve coragem de levar essa verdade. E ele afirmava que os UFOs se deslocam através do hiperespaço. O hiperespaço seria o que nós chamamos de plano etérico do nosso planeta, e ao mesmo tempo existem outras dimensões que é aí a transcomunicação acessa. E na transcomunicação, que é uma bênção para a humanidade, a transcomunicação é um instrumento importante para mostrar outras realidades. Não só as realidades de pessoas que estão em outras existências, mas também os UFOs. Então, eu dei toda essa volta para a sua pergunta. Qual é o risco que se avalia quando se contacta alguém? Qual é o risco? Se avalia o processo reencarnatório dessa pessoa, o que vai ocorrer com essa pessoa, e todos sabem que essa pessoa vai continuar a existência em outras dimensões da sua própria existência. Muito bem. Ainda para terminar, nos estados quase-morte, os verdadeiros estados quase-morte, hoje em vários hospitais tem monitores para quando a pessoa entra em estado quase-morte, ela tem que olhar o monitor para não confundir, né? Porque muita gente fala que é alucinação. Nos estados quase-morte, o que ocorre? A pessoa que tem uma doença, quando ela se vê fora do corpo, ela está bem. E por que ela está bem? Porque ela está num outro veículo de manifestação da sua consciência e ela não carrega aqueles problemas que ela tem no seu corpo físico. Da mesma forma, a pessoa que desenvolveu paranormalidade, foi abduzida, passou por problemas e descobriu o sentido da vida dela e colaborou com o meio, esse processo de sofrimento é temporário. Quem tem um processo de sofrimento maior, quando desencarna, acabou o processo de sofrimento. Então, tudo isso é muito bem avaliado, muito bem, vamos dizer assim, observado. Então, para se ter contato com os ou melhor, com extraterrestres, até com mestres, é preciso notar esses dois aspectos. Às vezes as pessoas são intuídas, às vezes as pessoas já foram abduzidas sem saberem como e começam a desenvolver determinadas habilidades. Elas acabam descobrindo quando elas vão fazer uma regressão, uma hipnose, enfim. Existem muitos indicadores para nós percebermos que são abduzidos ou não. Eles estão entre nós, da mesma forma que os mestres de sabedoria, porque é sistêmico, está tudo interconectado, não teria como não estar interconectado. E nós estamos vivendo uma era difícil, porém rica. A era que nós estamos vivendo, atual do mundo, é difícil, com mortes, com fome, uma série de coisas, com falta de educação, enfim. É uma era rica ao mesmo tempo que nós temos possibilidades importantes. Essas possibilidades que nós temos, tais como esse programa, nós podemos realmente... Hoje nós temos instrumentos importantes e físicos até para promover verdadeiras mudanças na humanidade, nos transformarmos conscientemente em verdadeiros agentes da transformação e do aperfeiçoamento social. Agora vamos saber, então, finalmente, que eu estou muito curiosa. Você, Ricardo Máfia, é um Illuminati. Por quê? Porque eu sou maçom, grau 33, sou grande inspetor-geral da Ordem, do rito escocês antigo e aceito para a República Federativa do Brasil, com sede em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. É o Supremo Conselho mais antigo do Brasil, foi fundado em 1826, março. Eu cheguei ao grau 33 em 2003, eu estou na maçonaria há 21 anos. A maçonaria é uma escola de vida, é uma escola de vida. Não é? Nós temos instruções do 1 ao 33, nós temos ensinamentos, enfim. É uma corrente, uma egrégora. Ela está presente em vários momentos importantes da humanidade, ela é maldita na internet, né? Nós somos um perigo, porque grande arquiteto do universo? Grande arquiteto do universo que Deus geometriza. Se nós olharmos, a criação é geométrica. Para não haver problemas com religiões, no caso, porque a maçonaria consegue abrigar islâmicos, judeus, católicos, espíritas, pessoas que acreditam em Deus, e não abriga nenhuma. Só que acontece que quando nós chegamos ao grau 33, nós somos automaticamente Illuminatis. Isso não significa que como o pessoal fala na internet, existe a partir do 33 uma cerimônia. Somos Illuminatis. Só não percebe quem é ignorante. Não estou falando das pessoas que não têm conhecimento maçônico, os que estão lá dentro.
os que estão lá dentro. Aliás, os que estão lá dentro podem fazer muito mais para a humanidade do que estão fazendo. Pelos recursos que têm, pela network que a maçonaria tem, a verdadeira maçonaria. Infelizmente, como qualquer corporação, porque uma instituição acaba sendo corporativa, nós aqui podemos fazer um corporativismo, é lógico que nós trocamos informações um com o outro. Não existe isso. Se eu tenho um irmão que tem uma determinada atividade que me interessa, nós trocamos. E assim vai, isso é a vida. Isso não fica restrito à maçonaria, isso vai no Rotary, isso vai em clubes, isso vai em qualquer lugar, vai na igreja, enfim. Existem maçons que não mereciam estar lá? Existem, porque nem sabem o que é maçonaria. Através das nossas indicâncias pode haver erros, como ocorrem erros em outros lugares. E, obviamente, não honram. Os seus juramentos são perjuros. E, obviamente, esses perjuros vão ter problemas em suas próprias vidas, problemas internos, porque nós juramos para a nossa própria consciência. Então, o Illuminati é um grau 33. Agora, é claro, o mercado comum europeu reúne maçons, não é a maçonaria. Acaba tendo muitos maçons no mercado comum europeu nos Estados Unidos. É a maçonaria ou são os maçons? A maçonaria é a política. Em nenhuma instituição nossa, nós temos lá, voto em tal, seja de tal partido. A maçonaria é a favor do progresso da humanidade. Isso é livre-arbítrio do ser humano e do maçom. Se tornar um verdadeiro construtor social, ou ir em loja maçônica dormir, ou fazer politicagem. Mas isso ocorre em qualquer lugar. Então, portanto, Washington é uma cidade maçônica? É uma cidade maçônica. Por cima é uma cidade maçônica. A pista que levou o Saturno V para ir para a Lua, da Apolo 11, o número da pista era o número 33. Quando se alunizou, foi às 9 horas e 33 minutos, horário lunar, 33 minutos. A maioria dos astronautas eram todos maçons. Foi feito um ritual de pão e de vinho antes de descerem na Lua, na primeira missão. Edgar Mitchell, que eu até falei que fundou o Instituto de Ciências Noéticas dos Estados Unidos, foi maçom, é um maçom excepcional, e ele, quando foi para a Lua, ele teve vários avistamentos de UFOs. O pessoal da Estação Internacional toda hora vê avistamento de UFOs. O que o Edgar Mitchell falou? Eles, em sua maioria, não são hostis. Mas isso não é do interesse mais do Edgar Mitchell. UFO para ele é comum. Ele vivenciou isso. Mas ele é um cientista, então o que ele fez? Quando ele estava na Lua, ele teve uma expansão da consciência, que nós falamos agora. E fundou o Instituto de Ciências Noéticas. É um maçom. Agora, o Clube Bilderberg é formado por maçons. Não é só formado por maçons, é formado por um monte de gente. Se nós formos destruir o Clube Bilderberg, que tem superpotências, que tem presidentes de empresas lá dentro, que se reúnem uma vez ao ano, você destrói empresas que geram empregos. Então tem que mudar a cultura desses clubes. Para tanto, não tem que se destruir. As pessoas conscientes, elas têm que participar dos sistemas para aperfeiçoá-los. Se você destrói uma empresa, você põe todo mundo na rua. Se você acaba com determinados grupos econômicos, a fome vai aumentar. Então, o que tem que ser feito? Tem que se realizar um aperfeiçoamento desses grupos econômicos, mudar o conceito de mundo, mudar o conceito de humanidade. Então, a maçonaria faz parte, mas não precisa ser maçom para construir esse mundo. Né? Você pode seguir a sua própria crença, a sua própria religião. E hoje, com os instrumentos que nós temos, como esse programa, isso é uma visão sistêmica para o que nós podemos fazer para as nossas vidas e para a vida do próximo. Ricardo, a gente lê muita coisa, se informa e depois cada um conclui o seu pensamento. Né? Mas eu li alguma coisa que os Illuminati, entre eles, teria assim, parente até de Jesus, com uma força muito poderosa, até do mal. Será que é isso? O Dan Brown começou com essa história, né, através do Código da Vinci, porque ele se baseou muito nas coisas da Ordem do Templo, que nós somos templários, que está dentro da maçonaria. Roslyn Chapel é uma capela católica na Escócia, e onde os maçons
templários em fuga do problema lá da França, da Inquisição, foram lá para a Escócia. Famílias de Illuminati, por exemplo, a Inglaterra tem famílias que fazem parte do grupo dos Illuminati que dirigem o mundo. Casualmente, elas podem, pela sua própria riqueza, infelizmente, muitos de forma desvairada, mais atrapalharem, estimularem. Você vê hoje o tráfico de drogas aumentando, o tráfico de armas aumentando, enfim, as pessoas não fazem nada em cima do poder econômico. E essas pessoas têm acesso a uma informação importante e vão pagar por isso, pelo fato de estar ajudando a humanidade. Sim, uma parte da sequência de muitos seres que nós vemos que mudaram o mundo vieram, sim, da descendência do próprio Cristo, porque Cristo foi grão-mestre da nossa ordem. Quem sucedeu Cristo foi José de Arimateia. Portanto, a nossa ordem, a Rosa Cruz, a maçonaria, tem uma influência muito importante e significativa do trabalho e do sangue do Cristo. Está dentro de nós. Tem aqueles que têm a descendência do Cristo, por atavismo. Mas como ele fala no Evangelho de João, os quais não nasceram nem do fogo, nem do sangue, e sim através da vontade. Quer dizer, ele mostra que existe outro tipo de descendência, uma descendência de consciência. Mas a descendência atávica, sim, ela existe. É polêmico, poderemos desenvolver mais a miúde em outro programa, porque eu estou à disposição de vocês e do ouvinte que estou aqui. Muita gente escreve coisas na internet e eu não tenho problema nenhum, respeito as crenças dos ouvintes, agradeço a audiência toda, mas estou à disposição. Ricardo Máfia, obrigada pela sua presença. Eu queria o seu Face para a galera entrar em contato com você. Muito obrigado. Eu gostaria de convidar todos que estão me assistindo. Eu vou desenvolver um evento. A entrada é franca. Encontre seu propósito maior de vida. Isso eu me inspirei no Viktor Frankl. Supere-se. A presença dos grandes mestres na sua realização pessoal. Eu vou realizar esse evento no dia 12 de março. Das 15 às 18 e será realizado num hotel aqui nos Jardins, aqui em São Paulo. Mas eu prefiro passar o meu Face, que no meu Face vocês poderão acessar mais informações a respeito desse evento. Então é ricardo.mafia. Não tem acento agudo, é M-A, 2 Fs e A, máfia, porque é descendente italiano, mas não tem acento agudo. ricardo.mafia. Eu estou com uma polo azul e com o microfone na mão, porque eu fiz 3 perfis que eu não consegui tirar, mas o meu perfil original é ricardo.mafia e com o maior prazer eu irei adicionar e agradeço a vocês pela oportunidade que estão me dando e você que está nos assistindo. Eu que agradeço a sua presença, suas informações, que para a gente foi valiosa. Demais, né? De Pascoal, gratidão, obrigada, né? querida. Sempre gratidão. Estamos aí sempre com novos assuntos. Assuntos e vamos que vamos. Vamos que vamos. 2,5 milhões de acessos. Nossa Senhora, obrigada, muita galera, gente. Gratidão, galera. De acesso. Gratidão. É isso aí, quarta-feira, 21 horas, a gente está aqui na tvweb.tv.br. Tchau, galera do bem. Gratidão. Obrigado, viu, Ricardo? Como é rápido? É rápido.